O livro que venho falar esta semana é a novidade da Sally Rooney, o Intermezzo, e eu tinha mesmo muitas expectativas para este livro e ainda bem, porque foi uma das melhores leituras que eu tive este ano. O título do livro, Intermezzo, tem vários significados na literatura, na música e no caso do xadrez é uma jogada inesperada que obriga a uma resposta imediata do oponente e faz todo o sentido neste livro. A maior parte do livro passa-se em Dublin e numa cidade ali perto. Começa no funeral de um senhor que tem 2 filhos, que é o Peter e o Ivan, e estes 2 homens são muito diferentes. O Peter é um homem de 30 e tal anos, muito bonito, idealista, que sabe estar, mas que nós percebemos logo de início que está a lidar mal com a perda do pai. Tem uma relação um bocado complicada com a mãe, porque a mãe acaba por ser muito autoritária como ele. E também a vida amorosa dele é um completo desastre. Ele meio que anda metido com uma miúda, com uma estudante universitária, e a relação deles é muito estranha. É basicamente ele que a sustenta. É muito estranha aquela relação, mas ao mesmo tempo há sentimentos. E ele também ama a ex-namorada de muitos anos, mas que por causa de um acidente muito grave que ela teve, eles decidiram acabar a relação deles. Portanto, a cabeça deste homem é assustadora de confusão. E depois também tem uma relação muito complicada com o irmão mais novo, com o Ivan, que é um rapaz completamente diferente do Peter. No início do livro, a forma como o Ivan encara as coisas e pensa, fez-me pensar que ele pudesse ter autismo, síndrome de Asperger, uma coisa do género, ou simplesmente é uma pessoa que pensa de forma diferente. O Ivan estudou física, é o gênio da família, é um big boss do xadrez e tinha uma relação mesmo muito próxima com o pai e também está a lidar muito mal com a questão do luto, principalmente porque, ao contrário do irmão, ele nunca foi próximo da mãe. Apesar de ambos terem uma relação complicada com a mãe, no caso do Ivan, ele quase que nem sequer tem relação com a mãe. Portanto, ele sente-se realmente muito sozinho. Socialmente, apesar de ele até ter ali um grupo de amigos, não é propriamente a pessoa social que o irmão é. É o típico rapaz, apesar de bonitinho, aparelho nos dentes, que rói imensas unhas, que só veste roupa, tipo, ele não quer saber mesmo de nada que as pessoas possam pensar sobre ele, anda sempre tipo com roupa super gasta, em segunda mão e não sei o quê, até que conhece uma mulher mais velha e se apaixona. E esta mulher tem 36 anos, é bem mais velha do que ele, que tem 22, é ainda mais velha do que o próprio irmão dele. E a Margaret, esta mulher, também vem de uma situação complicada, está divorciada, vem de um casamento em que o homem, o marido, também estava doente. É uma situação complicada dos 2 lados. E a história do livro centra-se sobretudo em como é que estes 2 irmãos lidam consigo mesmo e com os desafios da sua vida após a perda do pai. Eu devo dizer que o início do livro, principalmente os primeiros 2, talvez, capítulos, foram dificílimos para mim. As primeiras 2 páginas, eu li as primeiras 2 páginas pai 3 vezes, para tentar perceber sequer o que é que eu estava a ler, porque, mais uma vez, cometi o erro de ter começado a ler este livro sem saber nada sobre ele. Eu não li a sinopse, eu não fazia ideia de quem eram os personagens, qual é que era o enredo, nada. Portanto, não estava a perceber nada. Tive que ler a parte de trás do livro para tentar perceber minimamente o que é que estava a acontecer e de facto ajudou. E depois, quando entrei realmente na cabeça destas personagens, tudo começou a fazer sentido e eu já não conseguia parar de ler. É um daqueles livros que nós, quando estamos dentro dele, colamos-nos tanto a estas personagens. Possivelmente vou ser a única pessoa a dizer isto, mas eu identifiquei-me muito com a personagem do Peter e ele é tipo... Não é que seja um anti-herói, mas é possivelmente a personagem mais odiada, digo eu, no livro, porque está sempre a cometer erros e quanto mais tenta compor as coisas só faz pior, está sempre a tomar más decisões e há muitos dos pensamentos dele que realmente não são propriamente a coisa mais positiva do mundo, mas eu identifiquei muito com a personagem dele, com este instinto de querer que as pessoas que ele ama não sofram, mas ao mesmo tempo só fazendo
pior. E o Ivan é uma personagem que para mim foi fascinante. É muito diferente do clichê habitual de rapaz estranho. Eu acho que ele tem uma sensibilidade que eu gostei muito, mas a escrita é difícil e é difícil porque nós vamos acompanhar o fluxo de consciência, estamos constantemente a saber o que é que cada uma destas personagens pensa, seja o Ivan, o Peter e também a Margaret. São poucos os parágrafos, é tudo texto corrido, os diálogos é tudo texto corrido. É difícil às vezes de acompanhar este ritmo, porque o ritmo da própria estrutura narrativa é o ritmo do pensamento e salta de um tema para o outro muito rápido, muitas vezes salta da cabeça de um personagem para o outro muito rápido, e se nós realmente não tivermos com disponibilidade mental e foco no livro, é muito fácil nós perdermos completamente o fio à meada. Para mim foi difícil entrar, mas depois de lá estar, eu já não queria fazer mais nada, eu só queria acompanhar mesmo a vida destas personagens. Aliás, os capítulos são gigantescos, mas lá está, eu não queria fazer nada a não ser continuar a ler, a ler, a ler. Para os tipos de leitores que leem os livros, se calhar mais pelas personagens do que pelos próprios enredos, este é o vosso livro. Eu senti que as personagens são tão completas, tão bem construídas, cheias de defeitos, cheias de falhas, muito realistas. A voz delas é tão precisa, tão rigorosa na complexidade daquilo que é os pensamentos, os melhores pensamentos que cada pessoa tem ao longo do dia. A forma como a Sally Rooney trabalhou estas personagens fez-me pensar, estas pessoas, se não existem, está aqui um trabalho tão rigoroso, tão bom, tão bem feito. Parabéns, acho que honestamente é mesmo o melhor livro que eu já li escrito pela Sally. Está impecável na construção das personagens, no próprio ritmo, incrível. O único pormenor que eu não gostei tanto no livro, e depois também se foi abatendo por causa de outras coisas ao longo do livro, mas que no início me incomodou muito, é a personagem da Sylvie. A Sylvie é o amor da vida do Peter, é a mulher que está sempre presente na vida dele, ainda que eles já não tenham uma relação. Esta personagem para mim foi muito estranha, apesar de eu perceber as decisões que ela toma depois no fim. Acho que a forma como a autora não quis aprofundar exatamente o que é que aconteceu, ou porque é que aconteceu, ou quais é que exatamente são os contornos em termos físicos da condição dela, isso para mim chateou-me um bocado. Eu gostava de saber mais e até sobre esta personagem. Eu sinto que a personagem de todas foi aquela com que eu senti menos empatia, porque também não consegui percebê-la ou conhecê-la em profundidade. É um livro super, super, super emocional. Eu emocionei-me ao longo de todo o livro. Há também outros momentos incríveis. Eu senti-me literalmente nas conversas que ele tinha com a Margaret, eu senti aquela sensação que nós temos quando estamos a conhecer alguém e nos estamos realmente a apaixonar. É muito bonito. Rimo alto em alguns momentos, porque esta personagem, o Ivan, ele é tão diferente, a forma como ele pensa, a forma como ele diz exatamente aquilo que pensa. Acho que não há ali um grande filtro na forma como ele expõe a sua vulnerabilidade. É mesmo engraçado e em alguns momentos eu rimo alto, e depois o final do livro eu literalmente dei por mim a chorar. Tem mesmo muito deste livro. Tocou-me no coração. Percebo que não seja um livro perfeito e valido completamente as opiniões negativas que eu li de um livro. Acho que até fazem realmente sentido, eu simplesmente é que não tinha pensado nelas, mas de alguma forma tocou-me. Eu senti que a Sally Rooney amadureceu muito como escritora, não só no estilo, mas até no conteúdo. Os insights através destas personagens são personagens mais maduras, com outro tipo de visão. A forma majestosa como ela pega nas pequenas coisinhas e as descreve tão bem, é absolutamente inacreditável. É muito bom. É um livro sobre o luto, é um livro sobre o luto pelas pessoas que nós perdemos para a morte, é um livro sobre o luto pelas relações que perdemos com os outros, sobre versões de nós próprias que nós adorávamos e que tivemos que deixar para trás. É um livro sobre identidade, sobre as dificuldades e as contradições nas relações, sobre esta questão das convenções sociais e daquilo que as pessoas que nos amam esperam de nós. Eu adorei, a sério. É um livro que teve este efeito em mim, que me fez vivenciar e experienciar estas opções e estas vidas das personagens. Aconselho mesmo muito, se tiverem a oportunidade, leiam. Ele é grande, inicialmente é um desafio, mas vale mesmo cada página, e eu no fim já só queria que ele não acabasse porque não me queria despedir destas personagens. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.